Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro às terças-feiras à noite aqui no meu canal. Para você que está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Bastos, eu sou médico endocrinologista e trago temas da minha especialidade todas as semanas aqui. Então, envolvendo diabetes, distúrbios da tireoide, distúrbios hormonais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre distúrbios do colesterol. Vamos falar um pouquinho melhor sobre o chamado LDL colesterol, que é popularmente conhecido como colesterol ruim. Nós sabemos que o aumento do risco cardiovascular das pessoas tem uma relação direta com maior nível do chamado colesterol ruim, ou LDL colesterol. Quanto maior o nível sanguíneo do LDL colesterol, maior o risco de você ter um infarto do miocárdio, um AVC e morte por essas causas. Mas, já que isso é motivo de tanta preocupação, como nós devemos tratar o colesterol ruim? É com dieta? É com perda de peso? É com uso de medicamentos? Ou não? É sobre isso que nós vamos estar conversando um pouco no vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente precisa pensar antes de decidir o que nós vamos fazer, de que maneira nós vamos tratar esse paciente, é avaliar o nível que o LDL colesterol dele está e quem é essa pessoa, Ela tem algum fator de risco? É uma pessoa que tem outros problemas de saúde que podem também aumentar o risco cardiovascular? Então, o primeiro número que eu quero que você memorize é o nível de corte de LDL colesterol de 190. Veja bem, eu não estou falando do colesterol total, eu estou falando apenas da porção chamada colesterol ruim. Então, o LDL de 190 é um marco divisor muito fácil para a gente decidir, a princípio, se trata ou não o paciente. Para pessoas que têm níveis de LDL maiores do que 190, todos esses pacientes devem ser tratados com medicação. Por quê? Porque são níveis extremamente elevados e que claramente têm relação com o aumento do risco cardiovascular. Nesses casos, deve-se até que se investigar se não existe uma causa genética por trás que faça os níveis do colesterol ficarem muito altos. Bom, se o seu paciente tem níveis de LDL colesterol menores do que 190, ou se você mesmo é o paciente, o seu LDL colesterol é menor do que 190. Nesses casos, não dá de bate-pronto para a gente dar uma resposta, na maioria dos pacientes. Nós precisamos colocar esse paciente numa calculadora de risco. Existem vários programas de computador de países diferentes que nós colocamos dados do paciente, desde idade, se ele tem pressão alta ou não, se tem diabetes ou não, como estão os outros exames do colesterol e assim por diante, que vão dar o risco desse paciente nos próximos anos de ter um evento cardiovascular. Esse risco ele pode dar como baixo, médio, alto ou muito alto. Então, para a maioria das pessoas, a gente vai precisar colocar elas nessa calculadora de risco que vai dizer se realmente esse paciente vai precisar de medicamento ou não para baixar o colesterol. E existem alguns casos clássicos de pacientes onde a gente já decorou o número, já tem ele memorizado, que são casos mais graves onde nós precisamos usar remédio de cara para jogar os níveis de colesterol para o nível muito baixo. Por quê? Porque são pacientes que já têm doenças que sugerem um aumento do risco cardiovascular. Então, atuar abaixando o LDL é uma estratégia que funciona para ajudar ainda mais esse paciente a não ter mais problemas aí para frente. Por exemplo, se nós temos um paciente portador de diabetes mellitus, a imensa maioria dos casos, esse paciente vai precisar ter um LDL colesterol menor do que 70. Então, essa é a nossa meta, é aí que a gente quer chegar. Isso é muito difícil com alimentação, perda de peso, então vai precisar de terapia medicamentosa, remédio para jogar esse colesterol para um nível menor que 70. Então, diabéticos, o LDL alvo é menor do que 70. Pacientes com doença renal crônica, via de regra também, o LDL meta que nós queremos são níveis abaixo de 70 para maior proteção cardiovascular. Outro tipo de paciente muito comum, o fato do paciente já ter pressão alta, e só ter pressão alta e não ter mais nada, já coloca ele como uma meta de colesterol, pelo menos aí
um pouco mais baixa, né? Então o LDL menor do que 100 deve ser o objetivo para esses pacientes. E vamos colocar casos mais graves aí. Se você é um paciente que já teve um infarto, um AVC, já teve uma amputação, né, tem placa de gordura nas carótidas, ou seja, é um paciente com risco muito alto. Nesses casos, né, a pessoa já tem doença, né, placas de gordura espalhadas pelo corpo, já teve até um evento cardiovascular. Nesses casos, o nível de colesterol ruim, o LDL, deve ser mantido abaixo de 50. E isso é praticamente impossível sem o uso de medicação. Rodrigo, mas vamos imaginar que eu não tenho nenhum problema de saúde. Não tenho diabetes, não tenho pressão alta, não estou acima do peso, sou uma pessoa aí saudável, eu preciso tratar o meu colesterol ruim, o LDL, né? Então ele deu menor do que 190, e aí, eu trato ou não trato? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta definida. Nós deveremos colocar os seus dados, por exemplo, naquelas calculadoras de risco. Mas se for um paciente, via de regra, até 40, 50 anos, que não tem absolutamente nenhum problema de saúde, nem excesso de peso, nenhuma história na família de pessoas que tiveram, né, evento cardiovascular mais jovens, a princípio o tratamento não é feito com remédios. E sim, o que vale para todos os pacientes, né, desde que a gente começou falando no início do vídeo, mesmo aqueles com LDL muito alto, o que nós recomendamos para todos os pacientes, se eles ainda não estiverem fazendo, é o quê? Se estiverem com excesso de peso, perder peso, fazer exercícios físicos e ter uma dieta saudável. Se possível, evitar aquelas dietas com alto teor de gordura saturada, como por exemplo, dieta cetogênica, paleolítica, que sugerem que tem um aumento, né? Elas geralmente promovem um aumento do LDL colesterol. Mas dieta, exercício físico e perda de peso não são tão potentes para reduzir muito o LDL colesterol. Então, se você é um paciente que tem mais risco, tem outros problemas de saúde, não vai adiantar só perder peso, fazer exercício. Isso é claro muito importante, né, para vários fatores de risco. Mas para abaixar o LDL colesterol, mesmo, né, abaixar ele mais do que a metade, por exemplo, 50%, 60%, isso só se consegue com o uso de medicações. Combinado, gente? Então espero que eu possa ter dado uma luz aí para vocês. Sempre vejam o LDL colesterol ao invés de olhar o colesterol total. Ele que é o principal fator de risco que nós temos que monitorar e, em alguns casos, abaixar com o uso de medicação naqueles pacientes que têm um maior risco, né, de infarto, AVC. A gente vai ajudar esse paciente a prevenir. Nós vamos atuar de maneira preventiva, abaixando os níveis do colesterol para que essa pessoa não venha, daqui a 10, 20 anos, ter um derrame, ter um infarto e ter um risco, inclusive, de morte. Combinado, gente? Espero que eu possa ter ajudado vocês um pouco nessa questão do LDL colesterol. Ele deve ser tratado, sim, em níveis altíssimos, acima de 190, e níveis mais baixos vai depender do perfil do paciente. Por isso, as calculadoras de risco, você pode até escrever no Google, calculadora de risco cardiovascular, meta do LDL colesterol, você deve encontrar alguns exemplos até em português de modelos que você pode entrar, acessar e preencher até com os dados do seu laboratório para ver qual é o seu risco cardiovascular, a meta de colesterol que você precisa ter e até as sugestões dos remédios que você pode estar usando para atingir essa meta. É muito bacana e muito fácil de preencher. Combinado, gente? Se você chegou até aqui o final do vídeo, não deixe de dar um joinha, porque para mim é super importante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar, se interessar por esse tema de colesterol alto. E a gente se vê, como de costume, no vídeo da terça-feira que vem. Beleza, gente? Aguardo vocês. Um abraço, uma ótima semana e até a próxima.